presente, ó Pai. Amém. Amém. Vamos entrar na nossa palavra nessa noite. Hoje é o domingo da visão. E então a gente vai compartilhar um pouco da visão da igreja. Você talvez ouviu recentemente, ou talvez não, mas é um momento onde a gente pode falar um pouco mais sobre isso, né? Você que talvez possa achar isso um pouco repetitivo, né? É algo que a gente tem que guardar no nosso coração, porque é o que nós estamos construindo, é para onde nós estamos indo como família também, né? É algo muito precioso que Deus trouxe no nosso coração aqui. Para quem não sabe um pouco da história da nossa igreja, né? O Relevância nasceu há 7 anos atrás, né, como um grupo pequeno, né, de amigos que amam a Jesus, que estavam querendo se conectar mais. E hoje, já depois de 7 anos, não sei se é rápido ou não, né, mas já estamos com 5 igrejas, né. A gente tem aqui a nossa igreja Relevância Barra Funda, que foi onde tudo começou. Temos também em Alphaville, temos em Perugia, na Itália, temos em Curitiba e Santa Cruz, na Bolívia. Então são 5 igrejas que Deus nos presenteou aí ao longo desse ano, que nasceram através daquilo que Deus trouxe no nosso coração. E os estudos falam aí que as igrejas, elas vivem ciclos de 7 anos, né? Quando a gente estava no primeiro, no segundo, eu ouvia esses estudos e falava, não, a gente vai ser mais rápido que as outras, né? Muito pelo, né? Na verdade não. Hoje, assim, depois de 7 anos, eu vejo que realmente a gente está passando por um novo ciclo, uma nova estação, né? E esses primeiros 7 anos foram 7 anos onde a gente conseguiu conhecer muito bem e entender muito bem quem nós somos, o que nós acreditamos, né? Então, hoje é uma oportunidade, né? Esse ano tem sido um ano de uma oportunidade de a gente restabelecer essa visão. E o que eu acho muito legal é que depois de 7 anos, aquilo que a gente já falava 7 anos atrás, né? É a mesma coisa que continua nos nossos corações hoje, mas a gente conseguiu agora transmitir isso de uma maneira mais clara, uma maneira mais simples, né? Uma maneira que a gente consegue guardar no nosso coração, né? Então hoje, se você está vindo a primeira vez, hoje é um pouco diferente o nosso culto, né? Não é exatamente uma mensagem hoje, mas ao mesmo tempo, quando a gente fala da nossa visão, acredito que também o Espírito Santo usa isso para falar aos nossos corações, reacender coisas que precisam ser reacendidas, trazer um alinhamento para nós como família espiritual, né? Então, antes de começar, só tomar uma água aqui. Comi um pão no almoço, tinha tanto alho, galera. Não cheguem perto de mim hoje, viu, depois. Não venham pedir oração para mim depois do culto, viu, gente? Senão, até eu estou aqui, eu estou sofrendo, né? A gente não consegue sentir o nosso hálito, né? Mas eu estou sofrendo aqui já, comigo mesmo aqui. Foi tanto alho que tinha naquele pão lá, que rapaz, tá agora, tá me dando até sede. Aí, ó, quem quer tomar mais água, come alho. Dá sede. Né? Mas, ó, queria começar estabelecendo, né, alguns alicerces aqui para nós. Uma coisa é, acreditar em algo é mais do que um consenso intelectual, é viver existencialmente como uma demonstração da crença, né? Então hoje, muitas igrejas, né, muitas pessoas têm resumido o evangelho a uma decisão, a uma oração que você faz, algumas palavras que você fala e pronto, né? Você está salvo e vai viver sua vida, né? Então, eu acredito que mais do que um consenso intelectual, mais do que você só crer que Jesus existe, mais do que você acreditar que Jesus é real, né, isso tem que refletir nas suas atitudes, né? Então você ser um cristão não pode ser algo só que intelectualmente faz sentido para você, mas tem que ser algo que reflete nas decisões que você toma, tem que ser algo que reflete nas atitudes que você tem no seu dia a dia, né? Então, qual que é a notícia do evangelho? Cristo morreu, conforme as escrituras, foi sepultado e ressuscitou, né? Então, uma pessoa, ela pode ser cristã e não ser um discípulo, mas um discípulo sempre, não tem como você ser discípulo e não ser cristão. Quem somente é cristão e não é discípulo, é somente um cristão nominal, porque um cristão que não segue a Jesus, não é um cristão. Tá? Então essa é uma base para o que a gente vai conversar aqui hoje como família, né? Então Deus trouxe, a gente está redesenhando essa visão para vocês aqui. Eu queria passar para vocês hoje. Tem como colocar aí na tela, por favor?
Então a visão que Deus deu para nós é ser uma igreja família, movida pelo Espírito Santo, formando discípulos de Jesus, que impactam o mundo para a glória de Deus. Ser uma igreja família, movida pelo Espírito Santo, formando discípulos de Jesus, que impactam o mundo para a glória de Deus. Será que você pode repetir isso aqui junto comigo? Vamos ler uma vez todo mundo juntos aqui? Ser uma igreja família, movida pelo Espírito Santo, formando discípulos de Jesus, que impactam o mundo para a glória de Deus. Então, isso aqui é a visão da igreja Relevância. Então, a primeira coisa que eu queria que você prestasse atenção aqui, é que nós fizemos questão de incluir aqui a Trindade, na nossa visão. Então você tem ali o Espírito Santo, você tem Jesus e você tem Deus, E todas as palavras que a gente colocou nessa frase aqui, elas foram devidamente escolhidas porque elas refletem algo que a gente acredita. E eu quero compartilhar um pouco disso com vocês. Primeira parte da nossa visão é ser uma igreja família, Então, Efésios 2, 19 e 22 fala assim para nós: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce, para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então, nós queremos ser uma igreja família. O que é ser uma igreja família? É uma coisa que até esqueci de falar de manhã. Uma primeira coisa de uma igreja família é que é uma igreja geracional, certo? Não tem como você ter uma família sem gerações, Você tem um avô, você tem o pai, você tem a mãe, você tem o filho, você tem o neto, Uma coisa que a gente sempre honrou muito nessa igreja aqui é ser uma igreja geracional. Então, eu comecei como um pastor muito jovem, e eu comecei solteiro e sem filhos, que foi um desafio muito grande. Hoje, graças a Deus, Deus me abençoou, estou casado com uma mulher muito especial que é minha esposa, estou com um filho também, que Deus me deu um Minion roxo lá na minha casa, Não sei quem já assistiu o filme dos Minions aí, Então, assim, é um grande desafio, mas é uma bênção tremenda a minha família, E toda vez que eu olho para a minha família, essa semana eu chorei orando para Deus, porque estava cantando essa música, clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. E quando eu estava cantando isso, a primeira coisa que veio no meu coração foi a família que Deus me deu. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. Amém? Quantas coisas você tem na sua vida hoje, que você pode falar, clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. Não é verdade? Então, nós prezamos em ser uma igreja geracional, A gente honra ter as pessoas mais velhas aqui, Esse ano foi um ano onde a gente conseguiu estruturar um sistema de governança aqui na igreja. Quem tem participado aqui dos cultos já conheceu aí um pouco. Nós temos um conselho aí também com pastores mais velhos, Que a gente honra ter a liderança deles aqui também. Então, assim, não é algo emocionado aqui que a gente fez, Alguns jovens se juntaram e decidiram começar uma igreja. Não, a gente tem muito temor com o que está sendo construído nesse lugar aqui. A gente tem muito temor com aquilo que Jesus tem feito aqui, e a gente entende a importância, Então eu não estou aqui, falando assim, eu sou jovem, eu sei das coisas, vocês estão velhos, vocês não sabem de nada, você é muito novo ainda, você não tem experiência. Não, muito pelo contrário, Eu estou aqui, chegam pessoas mais velhas aqui, mais experientes, eu falo, preciso aprender com você, a gente precisa ter você aqui. Os mais jovens chegam aqui também, às vezes sem experiência, precisamos de você também. Você é importante aqui na nossa casa, você é importante na nossa família aqui também. Vamos aprender uns com os outros, vamos crescer juntos, Então, a gente é uma igreja geracional. E aí quando a gente fala assim, queremos ser uma igreja família, hoje, até Davi está aqui, uma frase que a gente usava muito, é uma família para pertencer, O Davi chegou para mim essa semana e falou, cara, não vamos usar mais essa frase, porque está todo mundo usando essa frase, Mas todo mundo usa essa frase, mas será que todos praticam essa frase, Então todas as igrejas estão usando, mas as igrejas realmente são uma família hoje? O que é ser uma família? O que é ser uma igreja família? Então quando a gente pensa em família, a gente pensa em quê? Talvez em vulnerabilidade. Talvez a sua família é o lugar onde as pessoas mais te conhecem. Apesar de ninguém nunca te conhecer 100%, a não ser você e Deus, nem você, só Deus te conhece 100%. Talvez quem mais te conhece, fora você e Deus, é o seu marido, é a sua esposa, seu pai, a sua mãe, são seus filhos. Então, a gente tem que ser uma igreja família.
Uma igreja família é um lugar onde a gente tem a possibilidade de ser vulnerável. Sabe, eu não quero que você esteja aqui mostrando para nós e sendo quem você acha que nós queremos que você seja. Isso não é ser família. Ser família é você estar aqui, ser quem você realmente é. Você mostrar quem você realmente é, desde as suas coisas boas, as dificuldades que você tem na sua vida. Porque família é um lugar de aceitação. E aqui é um lugar onde eu quero que você mas nós vamos continuar te amando. Eu vou errar e eu espero que vocês continuem me amando também. Aqui tem que ser, porque o que é família? Meu irmão, seu pai pode ser preso. Seu pai foi preso, porque ele foi preso, ele deixou de ser seu pai? Não, não tem como. Então aqui, meus irmãos, a gente tem que ser família. Sabe, a gente não pode ser aquela igreja onde enquanto está tudo bem, você serve para estar aqui com a gente. Quando as coisas derem errado, você não serve mais. A gente chuta a pessoa, sai daqui que você não serve para estar com a gente aqui, não. Não, ser uma igreja família é um lugar onde a gente tem que ser vulnerável, onde a gente tem que mostrar quem a gente é. E a gente tem que aprender uns com os outros, perdoar uns aos outros, ser perdoado também, aprender uns com os outros, com cada um de vocês que está aqui nessa noite. Eu falo de coração, eu posso aprender alguma coisa que eu não sei. Tem algo em cada um de vocês aqui, que vocês são melhores que eu. Eu não estou aqui na frente porque eu sou melhor do que ninguém. Eu não estou aqui na frente porque eu acho que eu estou aqui para ensinar vocês. Não, eu estou aqui na frente porque Deus me deu um chamado. Mas a nossa família aqui é um lugar onde a gente cresce juntos, onde a gente aprende um com o outro, onde aquilo que Deus derramou sobre você, você vai somar aqui também. Às vezes você está pensando assim, nossa, mas eu acabei de me converter, eu posso ajudar? Lógico, nós precisamos de você aqui. Você tem algo para contribuir aqui, para nos ensinar. Mas eu estou já há 30 anos na igreja, eu não sei se eu tenho mais força. Será que eu consigo? É lógico que você consegue. Deus te trouxe aqui porque você é uma peça importante daquilo que Deus está fazendo nesse lugar. Se Deus conectou você aqui conosco, conectou o seu coração com essa igreja aqui, é porque você faz parte dessa família e você tem algo para contribuir na construção daquilo que Deus tem feito aqui no meio de nós. Você é uma pessoa escolhida por Deus para estar aqui nesse lugar. Você é uma peça importante. Então, ser família é a gente ser família. Você tem que vir aqui para o culto de domingo, e não vir aqui para o culto de domingo para você assistir um culto só e você vai embora para sua casa. Família é um lugar de relacionamento, meus irmãos. Aqui nesse lugar aqui, meu sonho é que você construa relacionamentos profundos. Eu cresci numa cidade, meus irmãos, de 18 mil habitantes, chama Pompeia. Olha só que, tá pensando isso agora, quase profético, nós estamos do lado de Pompeia aqui, do bairro Pompeia, mas não foi no bairro não, viu, meus irmãos, foi na cidade, e a cidade é 18 mil habitantes, dá para encher, minha cidade enche lá e ainda fica vazio o Allianz Parque, se botar todo mundo da minha cidade lá, então era 18 mil habitantes, aí saiu eu e a minha família de lá, então ficou 17.995 mil habitantes lá agora, que somos em 5, e aí então, lá, era tudo muito fácil em termos de relacionamento, a gente ia na casa um dos outros, a gente se conectava. Eu cheguei aqui em São Paulo, meus irmãos, mas que dificuldade que é para a gente conseguir marcar de tomar um café aqui. Se você não agendar com 3 semanas de antecedência, não dá certo. Você já experimentou ligar para alguém no dia, falou, vamos tomar um café hoje à noite? Quantas pessoas, qual que é a porcentagem que você acha que vai receber de um vamos, Eu te garanto que eu acho que 80% vai ser hoje e não dá. Não é assim? Então assim, eu comecei a sentir isso. E aí eu ia nas igrejas aqui, eu visitava lá, eu entrava e não recebia às vezes um oi, não recebia um aperto de mão. E eu falava assim, cara, eu sinto falta de ter amigos, eu sinto falta de ter relacionamentos. E aí, então, a gente foi movido pelo Espírito Santo para começar esse trabalho aqui. E aí eu lembro que no começo, meus irmãos, quem estava no começo, eu fazia malabarismo, eu faço um pouco disso até hoje, então assim, eu queria muito conectar as pessoas, que as pessoas criassem relacionamento. Então eu chegava assim, eu vinha alguém que tinha o perfil para ser amigo do Danilão, aí eu chamava, vem cá, tal, esse aqui é o Danilão, ele faz isso aqui. Aí eu saía fora e deixava os dois conversando, entendeu? Daqui a pouco você vai ver, eu vou fazer isso com você também em algum momento aqui, que o pessoal que está no risado, que eu já fiz isso com essa pessoa. Por quê? Ficava fazendo malabarismo, porque qual que era o meu sonho? Que as pessoas se conectassem, criassem relacionamento, criassem vínculo, criassem amizade. Uma das coisas que mais me alegra e
me emociona aqui é quando eu vejo, por exemplo, acabei de receber a notícia aqui que os adolescentes da nossa igreja aqui acabaram de sair, foram para o shopping tudo junto, lá curtir. Poxa, como isso alegra meu coração, ver os adolescentes curtindo. Como alegra meu coração, às vezes, ver uma foto de os irmãos aqui na igreja, tirando férias junto, indo para a praia junto, viajar junto. Isso aqui é ser família, meus irmãos. Como me alegra ver aqui a gente, pessoas se conhecendo aqui na igreja, sabe, e depois casando e começando uma família, sabe, isso é ser família, meus irmãos, né? Então a gente não quer ser só um lugar que você vem e você frequenta, você vem aqui num culto de domingo de manhã, assiste um culto e vai embora, não, sabe, que seja um lugar aqui onde você construa relacionamentos, que você conheça pessoas aqui, a quem você vai ajudar, e que você conheça pessoas aqui que vão te ajudar também, porque ser família é isso, a gente está junto na tristeza, a gente está junto na alegria, a gente está junto na vitória, a gente está junto na derrota, sabe, vamos ser família de verdade, vamos ser uma igreja família, ser uma igreja família. Por quê? Porque a partir do momento que Jesus morreu naquela cruz e depois ele ressuscitou, foi para quê? Para que nós pudéssemos ser para que nós pudéssemos ser um corpo, sabe? Aqui não é um lugar, meus irmãos, eu não estou aqui para convencer você de todas as coisas, eu não estou aqui para que a gente concorde com todas as coisas. Ser família não é isso, né? Tem alguém aqui que com a própria esposa dentro de casa concorda com todas as coisas? Não, não é verdade? Rogerão, vocês concordam em tudo? Mas continuam sendo família, certo? Meus irmãos, a gente não está aqui para todo mundo concordar, não. Tem coisa que eu vou falar aqui que você vai falar não concorda. Amém, meus irmãos. Glória a Deus porque você tem uma opinião. Glória a Deus porque você tem um relacionamento com o Espírito Santo, Ele fala com você. Então, eu respeito, você me respeita. Vamos seguir junto, porque nem dentro de casa a gente consegue concordar em todas as coisas. Por que a gente tem que concordar em todas as coisas aqui dentro da igreja com esse tanto de gente aqui? Não é verdade? Então, vamos ser família, vamos ser uma igreja família. Segundo, movida pelo Espírito Santo. João 16, 7 e 8 fala: mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então aqui, meus irmãos, nós cremos no poder do Espírito Santo. A gente crê que o Espírito Santo age ainda hoje. Deus cura, Deus liberta, Deus transforma, né? E fazendo uma análise, se a gente fizer uma pergunta para pessoas que não estão na igreja hoje: por que você não vai mais em uma igreja? A gente vai ver que a maioria das pessoas que se machucaram na igreja foi por um motivo específico. Foi porque a igreja, por muito tempo, tentou tomar o lugar do Espírito Santo. O que seria a igreja tentar tomar o lugar do Espírito Santo? Que fala que quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem que vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo? É a igreja? É o Espírito Santo. Quando a igreja, ela tenta tomar o lugar do Espírito Santo e tentar convencer as pessoas de alguma coisa, é quando a gente começa a machucar as pessoas, é quando a gente começa a ter controle na vida, querer controlar a vida das pessoas. E isso foi o que mais machucou pessoas ao longo da história da igreja. Então aqui, garanto uma coisa, isso eu posso garantir para você: aqui é um lugar onde você não vai receber ordem. Você pode receber um conselho, você pode receber uma opinião, mas você não vai receber uma ordem, porque quem tem que decidir as coisas da sua vida é você. Quem tem que tomar as decisões em relação ao futuro da sua vida, da sua família, é você. O máximo que nós como liderança e como igreja conseguimos te ajudar é com um conselho ou com uma opinião, porque quem tem que decidir é você no seu relacionamento com Deus. Porque, meus irmãos, quando a pessoa tem algo na cabeça, não existe nada que a gente possa falar que a pessoa vai fazer a pessoa mudar de ideia. Principalmente quando são as mulheres, não é verdade, meus irmãos? Quando a mulher tem algo na cabeça, meus irmãos, fala aí, Danilão, tem como convencer, Danilão? O que tem que fazer? É muita oração, meus irmãos, muita oração para o Espírito Santo falar. Mas sabe o que acontece quando você ora? Ao invés de Deus mudar a sua mulher, Deus muda você. E aí você vê que o problema não era ela, o problema era você, né, ô Rogerão? Estou falando isso aqui para ver se eu ganho uma jantinha na hora que eu chegar em casa, se minha esposa estiver assistindo aí, viu? Não é? Mas olha aqui, gente, nós temos que ser movidos pelo Espírito Santo. Nós temos que entender, por mais que você quer ajudar uma pessoa, você sabe que as decisões que ela está tomando vão fazer mal para ela. Você sabe que ela está fazendo as escolhas erradas. Meus irmãos, uma coisa que eu falo, no final das contas, quando eu chegar lá na eternidade, eu vou responder por mim.
Cada um aqui vai responder por si. Então, a decisão é sua. Você quer tomar a decisão que é contra a palavra de Deus, que é errada? Vou ficar triste, mas em nenhum momento eu vou te impedir de tomar essa decisão. Vou falar para você, se é o que você quer, vai fundo. Por quê? É meu papel convencer as pessoas a mudar? De quem que é? Espírito Santo. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aí, terceiro ponto da nossa visão é formando discípulos de Jesus. Filipenses 2, 5-8 fala: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, essa é a missão central de todos nós como cristãos, é a gente ser parecido com Jesus, a gente ser semelhante a Jesus. Quando a gente fala sobre discipulado aqui na nossa igreja, não é formar discípulos meus, não é formar discípulos do Iago, não é formar discípulos do Ivan, do pastor Ivan, não. A gente está aqui para formar discípulos de Jesus. Por quê? Quando nós aceitamos a Jesus, nós temos um objetivo de nos tornarmos parecidos com Ele. Ele que se esvaziou, Ele que veio a ser servo, tornou-se semelhante a homens, e tendo encontrado-se em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, aqui na nossa igreja, que a gente possa ser um lugar onde a gente forma pessoas que são parecidas com Jesus. Que a gente tenha isso em mente nas nossas decisões. O que Jesus faria aqui no meu lugar? O que Jesus faria nessa situação? O que Jesus... Sabe, a gente tem que buscar ser parecidos com Jesus. Isso demanda entrega, isso demanda sacrifício, isso demanda comprometimento. Não só com a igreja, sim, sabe, de você participar das coisas que acontecem aqui. Todo evento que tem aqui na nossa igreja é uma forma de discipulado, sabe, o evento de mulheres, o evento de homens, o evento de casais, as escolas de estudo bíblico, tudo que a gente faz aqui, o Ember, o Flame, são lugares onde o discipulado ele já está acontecendo ali de certa maneira. E também você tem que ter seu tempo com Deus, você tem que ter o seu tempo de leitura da Bíblia, seu tempo de oração. Meus irmãos, não é todo dia que você vai sentir alguma coisa, não. Mas todo dia você tem que sentar ali, 10 minutos, ler um pouco da palavra, tenha um tempo de oração. Isso, seu coração vai começar a ficar mais sensível à voz do Espírito Santo. Você vai começar a reconhecer a voz de Deus mais claramente. Ele vai poder começar a trabalhar mais no seu coração. Então, formando discípulos de Jesus. Quarto, que impactam o mundo. Romanos 8,19 fala: por isso a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Então aqui, por muito tempo, a igreja, ela separou, né? A gente começou a separar a nossa vida entre coisas que são espirituais e coisas que não são espirituais. Então, meu momento de oração é um momento onde eu estou fazendo algo espiritual. Meu momento que eu estou trabalhando, não, eu não estou fazendo algo espiritual, né? O momento, então, o Silas aqui ministrar louvor é espiritual, mas o advogado no trabalho dele não é espiritual, né? Ou o pastor Elton aqui está pregando, é espiritual, mas o administrador lá trabalhando na sua empresa não é espiritual. E a gente começa a separar as coisas. E uma coisa que a gente tem que entender é: Deus não fez a nossa vida para ser isso ou aquilo. Ou você é 100% de Deus, ou você é 0% de Deus. Então não tem essa de você, essa parte da minha vida é espiritual e essa outra parte não é. Ou 100% das coisas da sua vida são espiritual, ou 0% das coisas na sua vida são espiritual. Não tem como você dividir essas coisas. Então a gente não categoriza aqui coisas entre espirituais ou não espirituais, porque espiritual não é a ação em si. Espiritual é o que você vai fazer com o que está acontecendo na sua vida, sabe? Então você pode tornar o seu trabalho espiritual, você pode tornar o seu tempo com a sua família espiritual, você pode transformar o seu tempo de lazer em algo espiritual, porque onde você pisar, você é o embaixador da igreja de Jesus Cristo. Onde você pisar, você é uma extensão da nossa igreja Relevância. Sabe, uma coisa que eu fiquei refletindo muito, é que veio muito uma onda aqui no nosso país, né, sobre aquela visão das 7 esferas de influência. Só que veio muito falando sobre como a igreja é instituição, como ela sendo isso que vai impactar o mundo. Só que o que Deus tem falado muito no meu coração
que não é a instituição em si que vai impactar o mundo e fazer a diferença. O que vai impactar o mundo é o corpo de Cristo. Por quê, meus irmãos? A igreja, a instituição, ela é limitada, mas como corpo de Cristo, a gente tem muitas possibilidades. Então, talvez aqui, como instituição, a Igreja Relevância nunca vai poder ser o presidente do Brasil. Mas como corpo, Igreja Relevância, talvez um dia a gente tenha alguém aqui do nosso corpo, Família Relevância, que vai ser presidente do país. Por quê? A gente vai impactar o mundo, não através da instituição, mas a gente vai impactar o mundo através do corpo de Cristo, família que nós somos aqui. Nós podemos ter representantes em todas as esferas da sociedade, pessoas que vão ser especialistas nessas coisas. Porque senão, o que eu falo é, um mágico, né? Como é que ele faz a mágica? Né? Ele chama a sua atenção para cá, e ele faz a mágica aqui. E aí, então, enquanto você está olhando para cá, as coisas estão acontecendo aqui. E o que eu acho que o diabo ele tem tentado fazer com a igreja? Ele tem tentado fazer a igreja olhar para cá, né? Sendo que ele está fazendo as coisas acontecerem aqui. E quando a gente olha para coisas que a gente não deveria estar olhando, o diabo começa a interferir em coisas que a gente deveria estar fazendo. O que é o nosso foco aqui? O que é ser igreja? Meus irmãos, tem que discipular pessoas. A gente tem que formar pessoas. A gente tem que se tornar parecido com Jesus Cristo. Todo o resto é importante sim. Mas se a gente não estiver fazendo o que é prioridade para nós como igreja e como família espiritual, não adianta a gente olhar para todas as outras coisas. Então, que a gente possa ser uma igreja que impacta o mundo, pois a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. E por último, né, para a glória de Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Meus irmãos, esse ponto aqui especificamente, igual de manhã, eu não vou nem explicar esse ponto aqui para não estragar. Eu acho que falando para a glória de Deus e citando esse versículo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, eu acho que já está bem claro. Isso aqui que nós estamos fazendo aqui é sobre Jesus, é por ele, é para ele, é sobre ele e é dele. Então, eu sempre falo, né, eu não quero ser aquele que lidera a igreja Relevância. Eu quero ser liderado pelo Espírito Santo. Que Jesus possa ser o líder da nossa igreja, que o Espírito Santo possa ser o líder da nossa igreja, e que a gente esteja aqui na verdade como mordomos fiéis daquilo que Ele tem como vontade, como desejo para nós como família espiritual, né? Então, que a gente possa ter sempre essa humildade no nosso coração, de reconhecer e que a gente aceite a liderança do Espírito Santo sobre nós. Também, nós temos então a nossa missão como Igreja Relevância. Missão é qual que é o nosso objetivo como igreja. E para nós aqui, não só como igreja, eu acho que isso aqui, essa missão aqui é para todo cristão, né? Então a missão que Deus colocou no nosso coração é ganhar todas as pessoas para Jesus e formar discípulos de Cristo, ensinando a verdade transformadora da palavra e do reino de Deus. Como que a gente vive essa missão? Né? A primeira parte ele fala, ganhar todas as pessoas para Jesus e formar discípulos de Cristo. Isso aqui é a grande comissão que Jesus deixou para nós. Em Mateus ele fala assim, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Meus irmãos, nós temos uma coisa em comum, todos nós aqui, que somos cristãos e que temos Jesus na nossa vida. Ele deixou uma missão em comum para todos nós. Junião, médico, né? Mas tem uma missão principal, ganhar pessoas para Jesus, fazer discípulos. Depois é ser usado através da medicina também. A gente tem que entender que a prioridade, a primeira missão que nós temos como cristãos, ganhar pessoas para Jesus e formar discípulos. Então, a gente fez esse ano aqui, até estamos num ano de evangelismo, a gente fez o mês semente aqui. Poucas pessoas trouxeram alguém que não conhece Jesus aqui para a igreja. Faz quanto tempo que você não ganha um irmão para Jesus? Faz quanto tempo que você não fala de Jesus para alguém? Se é as boas novas, por que você não está compartilhando? Se eu te falar umas boas novas aqui agora, e você realmente achar que são boas novas, eu tenho certeza que você vai sair desse lugar, a primeira coisa que você vai pegar é o seu celular e compartilhar com alguém. Se eu chegar para você aqui, Pedrão, te dar R$1 milhão, que eu não tenho, né? Mas se eu te desse R$1 milhão aqui, o que você vai fazer? Você vai sair daqui, você ia ligar para as pessoas e falar, eu ganhei R$1 milhão.
vou conseguir pagar minhas contas, vou conseguir fazer essa viagem que eu estava querendo, vou pagar minhas dívidas. Por quê? Porque foi uma boa nova. Uma boa nova você compartilha, né? Se eu chegasse para você e falasse assim: Pedrão, eu vou te dar R$1 milhão, né? E para todo mundo que você se você para falar comigo, até o final da semana eu vou dar R$1 milhão também. O que o Pedrão vai fazer? Vai sair contando para todo mundo, não é verdade? São as boas novas. Agora você tem as melhores boas novas da vida eterna e você não tem compartilhado isso com ninguém. O que você tem feito com essas boas novas? Você tem guardado para você? Você tem sido egoísta ao ponto de não compartilhar essas boas novas que você tem experimentado, essas boas novas que você acredita, mas você não compartilha com ninguém? Que boas novas são essas? Ou você é muito egoísta, ou você não entende isso como sendo boas novas. Umas das duas coisas estão acontecendo aqui. Então, você tem que falar: Deus, sabe, a minha oração para cada um de vocês aqui nessa noite, que o Espírito Santo, que Deus possa nos dar oportunidades da gente compartilhar sobre essas boas novas, com pessoas do nosso trabalho, com pessoas na rua, com pessoas da nossa família, com os nossos amigos, sabe, Deus, abre essas oportunidades para nós, Espírito Santo, que ao longo desse mês, a gente tem a oportunidade de compartilhar dessas boas novas, que têm sido tão boas para nós, Senhor. Pai, as boas novas que o Senhor nos salva, que o Senhor nos ama, que o Senhor nos aceita. Senhor, nos dá a oportunidade de compartilhar sobre essas boas novas com as pessoas. Abre essas oportunidades para cada um de nós aqui. Que a gente comece a discipular pessoas. Se você ainda não faz parte de um grupo de discipulado aqui na nossa igreja, é muito importante que você comece a participar de um. Esse é o lugar onde você vai poder conhecer pessoas, onde você vai poder ser cuidado, e é o lugar onde você vai ser preparado também para cuidar de outras pessoas e formar outras pessoas também. Pastor Oliver lidera esse trabalho. Ao final do culto ele vai estar lá no nosso balcão de grupo de discipulado. Se você ainda não participa, passa lá, conversa com ele, conhece um pouco mais. Ah, pastor, mas eu passei por outra igreja e esse trabalho aí só me machucou. Vai ouvir o que o pastor Oliver tem para falar. Ouve um pouco do que a gente tem feito aqui. Não é porque você experimentou, teve uma experiência ruim com algo, que aquilo é ruim em si. Então abra o seu coração para ouvir um pouco mais sobre isso. Segundo ponto que a gente fala aqui na missão: ensinando a verdade transformadora da palavra, né? Então Apocalipse 22:18 fala: declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia desse livro, se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra desse livro de profecia, tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que estão descritas nesse livro. Isso aqui é algo muito forte, irmãos, né? Se você tirar ou acrescentar algo na palavra de Deus, você vai ser punido. Então, uma coisa que a gente fala é: nós somos contemporâneos no estilo, mas somos conservadores na palavra, né? Então você vê aqui, né, eu aqui, um jovem, tal, pregando aqui, você fala: esse pessoal aí deve ser desse pessoal que aceita tudo. Não, meus irmãos, a gente aqui é conservador na palavra, a gente aqui ainda defende a família, a gente aqui ainda entende que o pecado é pecado, a gente aqui ainda é a favor da santidade. Então, se você veio para essa igreja aqui esperando que a gente fosse ser uma igreja que aceita todas as coisas, não é porque a gente é contemporâneo no estilo que a gente vai ser contemporâneo na palavra também. Não, a gente não acha que a palavra precisa ser atualizada, a gente não acha que a palavra ela precisa ser mudada, a gente não acha que a palavra ela precisa de algo novo, muito pelo contrário, a gente acredita que essa palavra ainda hoje ela é atual, ainda hoje ela entra nos nossos corações, ainda hoje ela transforma, ainda hoje ela carrega a palavra do Deus que a gente serve, palavra de Jesus. Então, a gente é contemporâneo no estilo, né? Olha o estilão do Wesley aí, nosso baterista aqui, ó. Olha lá, meia alta, gorrinho lá, amarelo e tal, não sei o quê, né? O cara é estiloso. Por quê? Nós somos contemporâneos no estilo, meus irmãos. Mas, não se engane, a gente é conservador na palavra aqui, entendeu? A gente aqui ainda defende os princípios dessa palavra, a gente ainda defende as verdades dessa palavra aqui. Então, nossa missão, continuar. Meus irmãos, se a gente tirar a palavra de Deus, a gente não tem mais nada, não é verdade? Porque hoje, o que é a maior estratégia do inimigo hoje? Transformar tudo em coisas que não tem certo e errado. Se não tem certo ou errado, né? Aí é o seu ponto de vista. Não, meus irmãos, aqui é a palavra de Deus. Aqui nessa igreja a gente vai tomar as decisões guiadas na palavra de Deus. A gente vai te aconselhar
guiado na palavra de Deus. Nós vamos pregar aqui baseado na palavra de Deus. Nós vamos pregar a palavra de Deus aqui, é a verdade que nos guia e nos direciona. E por último, da nossa missão, que fala então, ensinando a verdade transformadora da palavra e do reino de Deus, né? Então, Deus, Ele nos deu 2 grandes mandamentos, né? Perguntaram para Jesus: Jesus, quais são os 2 grandes mandamentos que o Senhor deixa? Ame o Senhor Deus acima de todas as coisas, e ame o próximo como a si mesmo. Então aqui, na nossa missão, nós temos a grande comissão e nós temos os grandes mandamentos. Qual que é a nossa missão? É a grande comissão e os grandes mandamentos. É isso. Tá fácil, não tá, meus irmãos? Perguntar qual que é a missão da Igreja Relevância? É a grande comissão e é os grandes mandamentos aqui. Eu fui essa semana, até o pastor Joey pediu para avisar, fui ontem lá, dar uma olhada no nosso trabalho Hope, porque a gente foi até filmar um pouco mais, para a gente mostrar para vocês o que está rolando, porque tem gente que nem sabe do que está acontecendo nesse trabalho. Pastor Joey, Deus levantou aqui como um líder nessa área aí, Deus queima isso no coração dele, né? Eu fui lá ver, e como é bonito que está nascendo essa comunidade. 5 minutos daqui, meus irmãos, né? Tem gente que fica pensando assim: vou ser missionário, eu preciso ir lá para a África. Meus irmãos, a 5 minutos daqui tem um monte de gente precisando de ajuda. O que adianta você ficar orando para Deus te enviar para a África, se você não consegue ajudar o irmão que está 5 minutos daqui e está precisando de um apoio, né? Aí eu fui lá conhecer, já ganhamos 2 prêmios, meus irmãos, aqui na região, como o melhor trabalho social de área de esportes aqui da região que a gente está, porque a gente acredita que um dos papéis da igreja é ser relevante na sua região, sabe que uma das coisas que falam é que se a igreja sair, que ela faça falta. A gente tem que fazer parte de uma igreja que, se ela sair de onde ela está, se a igreja fecha, que ela faça falta para a comunidade, sabe? Eu quero que quando as pessoas pensem que, poxa, o Relevância vai fechar, que a comunidade lá fala: poxa, vai fazer falta aqui para nós. A gente tem que fazer falta para onde a gente está. Isso é ser igreja, né? Então, o pastor João até pediu para avisar que vai ter treinamento semana que vem às 18 horas aqui, para quem quiser contribuir no trabalho do Hope. Todo sábado tem futebol lá para as crianças, tem balé, tem atendimento psicológico, reforço escolar, vai começar a ter jiu-jitsu lá também, sabe? Fui lá ver, como que eu fiquei feliz de ver os irmãos lá servindo, tudo irmão da igreja lá servindo e ajudando com as crianças, sabe? Será que você não consegue ceder um domingo, um sábado a cada 3 meses, para você ir lá servir, ajudar nesse trabalho? E aí você vai ver como que, mais do que você está ajudando, Deus vai começar a ajudar você e falar com você enquanto você está servindo lá naquele lugar. Eu fui lá mesmo, como que eu fui abençoado de poder ver, como Deus falou comigo, sabe? Então vai conhecer um pouco mais o nosso trabalho lá do Hope. No final o pastor Joey também está lá embaixo para poder tirar suas dúvidas, se você quer contribuir ou participar também. Amém? Então, meus irmãos, quero chamar já o pessoal do louvor aqui, chamar os pastores aqui também. Queria convidar você a ficar de pé no seu lugar. Isso aqui, então, é a nossa visão e a nossa missão como igreja e como família Relevância. Uma coisa que eu li esses dias, que me chamou a atenção, né, que eu falo que quando a gente está aqui de domingo, juntos, no culto, né, a gente tem coisas em comum como igreja. A gente compartilha a necessidade comum de Deus, a gente compartilha a necessidade comum de perdão, de graça, de poder e de conforto. Quando a gente está junto aqui aos domingos, nós recordamos que somos servos, somos peregrinos, somos discípulos e membros do corpo de Cristo, e que a gente está numa missão aqui com Deus, todos nós. Ao longo da semana, todos nós somos tentados em algum momento em fugir do altar, mas quando a gente se reúne aqui nesse lugar, a gente se lembra que é aqui que nós pertencemos, ao corpo de Jesus Cristo. Amém? Queria que você fechasse seus olhos por um instante.